Olá, namastê! O espírito que está em mim reconhece o espírito que está em você. Tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre prosperidade e religião. Seja muito bem-vindo ao nosso canal, é muito bom ter você aqui mais uma vez. E isso é a prova de que o trabalho que estamos fazendo está sendo útil, está sendo agradável aos espíritos que têm fome e sede do conhecimento da palavra. Ajuda a gente, ajuda o nosso canal a produzir mais conteúdos que possam alcançar pessoas que, assim como você, por exemplo, também tem sede de conhecimento. E dessa forma você está ajudando a outras pessoas para que se encontrem consigo mesmo e descubram o Deus Eu Sou dentro de si. Bom, como disse, hoje o assunto abordado será sobre prosperidade e religião. Muitas pessoas desejosas de mudar a sua vida financeira e material apostam na religião como um caminho para consegui-la. Para conseguir isso, porque alguns segmentos religiosos prometem milagres financeiros para que aqueles que colaborarem de alguma forma com o crescimento daquelas instituições consigam essa prosperidade. Nós não vamos aqui fazer julgamento a respeito dessas instituições não, tá? Ou nem mesmo das suas estratégias de convencimento. Isso a gente vai deixar para você decidir depois que assistir esse vídeo de hoje. Bem, entendendo a prosperidade, eu vou explicar para você de maneira mais objetiva possível esse movimento em direção à prosperidade. Prosperidade não é conquista e acúmulo, mas prosperidade é fluxo, é impermanência, sem medo. Prosperidade é quando o fluxo entre receber e dar está em perfeito equilíbrio, sem resistência, sem retenção, em todos os sentidos. Para que esse fluxo esteja em equilíbrio, é preciso que haja coerência entre os nossos dois mundos, o material e o espiritual, tá? É preciso que sejamos capazes de conciliar esses aparentes opostos. E aparentes opostos? Sim! Eu digo aparente, pois, de acordo com alguns segmentos religiosos, a riqueza e a espiritualidade são opostos. O que não é verdade. Se você analisar somente usando a história bíblica, vai descobrir que vários ícones espirituais foram ricos e poderosos. Entre eles eu posso citar o rei Davi, o rei Salomão, por exemplo. Ainda há falas religiosas tipo, se sua vida material não está bem, é porque você não está servindo a Deus na igreja direito. Ou, se você estiver devendo a entidade tal, ela vai te tirar tudo que ela te deu. Ah, tem aquela história também do devorador, né? Que alguns de nós conhecem muito bem. Bem, a verdade é que é necessário apenas trazer essa dualidade da realidade material, tempo e espaço, cada vez mais perto de um estado de neutralidade ou integridade interior, entendeu? Eu explico. Perceba, caminhos solitários ou em desequilíbrio geram escassez, vazio, depressão, confusão mental, emocional, falta de propósito, realização. Existe um caminho chamado caminho do meio, como diz lá no budismo, que não é nem uma coisa e nem a outra, mas as duas em equilíbrio, no meio, integradas. Porém, sobre esse caminho, é bom a gente fazer algumas considerações, tá? Bom, se você perceber bem, existe uma linha entre um polo e o outro na dualidade, não é isso? Qual seria? Vamos supor que estejamos falando agora de um polo de escassez e um polo de prosperidade. Perceba que ligando a escassez à prosperidade, temos uma linha gradativa. O que é mais próspero é menos escasso, e o que é mais escasso é menos próspero, tá? O raciocínio natural de um ser humano comum entenderia que o ponto do meio dessa linha gradativa seria o lugar ideal para que nós estivéssemos em equilíbrio entre os dois pontos, não é mesmo? Porém, você que é espiritual vai entender que enquanto estivermos nesta linha, ou seja, enquanto estivermos sujeitos ao espaço dessa linha, nós estaremos também sujeitos
a todos os efeitos dessa linha. O que devemos fazer é realmente estar no meio, porém acima da linha, fora da linha, pois, fazendo isso, nós não vamos estar sujeitos mais a limitações que essa linha poderia nos trazer. E isso significaria estarmos desapegados totalmente do plano tridimensional material onde vivemos hoje, pois estaríamos sempre no plano espiritual. Essa é a forma mais coerente que podemos visualizar entre prosperidade e espiritualidade, tá? E nesse caminho que percebemos uma coerência entre o pensar e o sentir e o agir, entre o espiritual e o material, entre a carne e o espírito, por exemplo, entre o individual e o coletivo, tá? Desejo e generosidade, dar e receber, entendeu? Nós não podemos negligenciar nem uma coisa nem outra, nunca, nesse momento aqui, nós estamos vivendo aqui. O equilíbrio das suas forças interiores é a fonte do seu poder pessoal e de sua prosperidade. Por isso, vá em busca do seu autoconhecimento, porque só assim, meu irmão, você conhecerá a verdade e a verdade te libertará. Caso não tenha ficado claro, a integridade interior de que eu falei é a coerência entre o equilíbrio de corpo e alma, matéria e energia, entre o ter e o ser, também entre o sucesso e o propósito, em receber e transbordar, tá? Entre as duas energias, Yin, que é a passiva, e Yang, que é a ativa. E olha só, não pense que essas duas energias estão em luta não, tá? Elas se complementam e não se debatem. São parte de uma mesma coisa, de uma mesma energia. Mas a pergunta agora que não quer calar é: Wagner, eu posso ou mesmo devo ser próspero aqui nesse plano? A riqueza não atrapalharia o meu caminho espiritual? E a resposta é, para essa pergunta, é que vai depender totalmente do valor que você dá dentro de si a respeito de prosperidade. Perceba, Jesus Cristo, em sua passagem aqui na Terra, disse uma vez: onde estiver o seu tesouro, ali estará o seu coração. E essa é a resposta para a pergunta que foi feita. Se você der valor demasiado, ou mesmo se você der valor maior à sua prosperidade do que a prosperidade espiritual, é claro que a prosperidade nesse plano vai atrapalhar o seu desenvolvimento no plano superior. Ela vai atrapalhar a expansão da sua consciência, como nós dissemos anteriormente, pois elas são energias que não são opostas, mas que devem, a qualquer custo, estar em equilíbrio. E você pode estar pensando até agora que para equilibrar essas duas coisas, bastaria apenas fazer, sei lá, caridade, como muitos poderosos e ricos fazem, não é mesmo? Mas perceba, fazer caridade sem amor não vale nem 1% para o equilíbrio das energias do seu eu interior. É preciso usar de amor para que isso funcione, tá bom? Para que funcione de forma correta. Você lembra daquela passagem onde uma mulher, dentro de um templo, deu a única moeda que possuía para a oferta lá? Então, essa atitude dela foi baseada puramente no amor. Por isso Jesus reconheceu essa como a maior oferta feita naquele momento. Você poderia dar uma grande fortuna para os necessitados. Porém, se isso não fosse feito com amor, por causa do amor, em nada você poderia aproveitar dessa caridade, pois não é o valor, tá? Não é a quantidade, tá? Que vai ser coroada como uma coisa boa, com total êxito espiritual. É importante lembrar também que devemos tirar de nossa programação mental, que foi criada por aqueles que manipulam as massas, toda e qualquer animosidade contra a prosperidade. Prosperidade não é ruim, tá? Porque isso foi implantado na gente desde criança pelo poder dominante para controlar o nosso comportamento. E eu vou te explicar. Você sabia que na Idade Média a prosperidade era encarada pela Igreja Católica como uma das formas de não se ascender ao reino dos céus? É. Era pregado nessa época que se as pessoas que nasceram ricas, né, foi por desígnio de Deus que nascessem ricas.
Elas haviam sido contempladas divinamente para que isso acontecesse. E se você tivesse nascido pobre e tentasse enriquecer, seria o mesmo que cometer o pecado da desobediência a Deus. Pois ele é quem decidia, quem devia ou não ser rico. Tá? E essa ideia não procede, né? Tendo em vista até o que o apóstolo Paulo dizia, que tudo é lícito, mas nem tudo nos convém. Perceba que o juiz dessa conveniência, ou seja, quem realmente pode decidir o que te convém ou não, é a sua identidade espiritual. Ninguém mais. Pois, para alguns, por exemplo, um copo de vinho, né, pode fazer um efeito desastroso, né, bebedeira, falta de conduta. E para outros, né, essas pessoas poderiam beber 2 garrafas de vinho, tá? E tudo ia ficar bem, tá? Na plenitude comportamental. Não é assim que funciona? Em suma, nós aprendemos hoje que a espiritualidade e a prosperidade são conceitos que podem existir harmoniosamente na vida de qualquer pessoa. E que é essa pessoa que deve, através do seu autoconhecimento, promover condições espirituais e energéticas para que isso seja possível e proveitoso em sua vida. Aprendemos também que o conceito que diz que a riqueza é impedimento formal para que seja acessado o reino dos céus não é mesmo verdade, pois foi nos ensinado desde criança só para controlar a nossa sociedade, tá? Por aqueles que detêm o poder. Bem, espero ter conseguido passar algo proveitoso para todos que ouviram e que seguem o nosso canal, né? Comentem a respeito dos ensinamentos de hoje. Proponham assuntos que gostariam de ver em nossos conteúdos, porque dessa forma você nos ajuda a nortear a dinâmica da escolha dos assuntos mais importantes para que a gente coloque aqui no canal. Eu quero agradecer muito a todas as pessoas que estão mandando seus comentários, os seus likes, tá? Que estão compartilhando o nosso vídeo com outras pessoas. Isso você não tem noção, porque talvez você não saiba, mas a nossa missão é importantíssima. Não é importantíssima para a gente só, nem para você só. O nosso trabalho aqui é um trabalho de amor, para alcançar almas que precisam ouvir o que nós estamos dizendo aqui. Não que nós sejamos os donos da verdade ou coisa assim, não. Há pessoas que estão sedentas, famintas mesmo. A gente vê pelos comentários, pelos contatos que são feitos conosco a respeito da valia que foi ouvir aquilo que ela estava querendo ouvir, estava precisando ouvir. Então isso é muito importante para nós. E é muito importante mais ainda para nós que você nos dê ferramentas para continuar e melhorar esse trabalho. Como? Através do seu gostei, através de, poxa, vou compartilhar isso aqui com um amigo meu, vou compartilhar isso aqui com o meu grupo, porque aí você aumenta a probabilidade de nós conseguirmos recursos para melhorar muito mais e ajudar muito mais pessoas, tá bom? Tenho certeza que você vai ajudar a gente e tenho certeza também que esse vídeo foi muito proveitoso para você. Gratidão. Namastê.